Bom, pessoal, bom dia para vocês. Para quem me conhece, meu nome é José Maia, eu sou professor de História, sou formado em História pela Unesp e sou formado em Letras pela USP. Bom, o que nós vamos ver agora? Nós vamos fazer uma pequena introdução ao tema História, uma ampla introdução, para mais tarde nós trabalharmos especificamente o tema específico da série. E por que isso é importante? Porque nós, futuramente, a partir do momento que trabalhamos um tema específico, nós podemos ter uma visão mais ampla, a partir de um ponto ligado ao todo. Bom, mas para começar, o que nós precisamos saber aqui? O que eu quero que vocês me respondam? O que significa história? A palavra história para vocês. História. Não, história, então, é o desenvolvimento da humanidade, enfim, a evolução do homem no tempo e espaço, tem uma série de definições. Mas eu quero saber agora especificamente a palavra história em si. O que significa essa palavra? Bom, essa palavra é uma palavra grega que significa ver e registrar. Então, a partir do momento que o homem desenvolveu uma série de códices, uma série de signos, sistemas de escrita, ele pôde, então, registrar informações para a posteridade. E essas informações reunidas, acumuladas, vai desencadear uma série de processos revolucionários, tecnológicos, sociais, enfim. E por que então história é a palavra que vai designar essa matéria, essa disciplina que nós estudamos? Porque Heródoto, um pensador grego do século V a.C., um escritor grego, ele vai viajar por todo o Oriente Médio, o norte da África, o Egito, e vai registrar as formas de sociabilidade, as sociedades, as relações sociais, e vai estudar isso tudo, vai ver isso tudo e vai registrar. E aí ele vai escrever um livro. Esse livro ele vai dar o título de História. Então Heródoto é considerado então, o pai da história, porque escreveu esse livro no século V a.C., viu e registrou, deu o título e ficou então essa nomenclatura para nós disciplina. Bom, então vamos lá. A história começa aonde? Na humanidade. Vamos lá. A história então vai começar a partir então de 3.500 anos, ou podemos dizer aqui 4.500 anos, a história antiga. Então temos aqui 4.000 anos atrás. Temos então, a partir disso aqui, a história contemporânea, ou melhor, a história medieval. E essa história medieval, então, a história antiga vai acabar nesse momento, quando inicia a história medieval, e essa história medieval, nós vamos tê-la em que data? Nós vamos ter em 476 depois de Cristo. E o que designa o início da história medieval? A história medieval vai ser desencadeada pelo processo da tomada de Roma, ou melhor, a queda de Roma, a invasão dos bárbaros. Então nós temos aqui a queda de Roma. A queda de Roma. A história antiga então vai iniciar em que período, em que data? 4.000 anos atrás, o que vai iniciar, o que vai designar o início desse período histórico? Justamente a invenção da escrita. Então daqui a invenção da escrita. A invenção da escrita. Então temos aqui já história antiga, história medieval. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E posteriormente, o que nós temos aqui nessas divisões clássicas dos períodos históricos? Nós vamos ter então a história moderna.
história moderna. Essa história moderna, então, ela vai se iniciar com a queda de Constantinopla. Ou melhor, a tomada de Constantinopla pelos turcos. Isso em 1453. Então vamos lá. Tomada de Constantinopla pelos turcos. Constantinopla pelos turcos. Isso em 1453. Vamos lá. E nós vamos ter, então, um último período aqui dessas divisões clássicas. Esse último período das divisões clássicas da história é chamado de história contemporânea. Então, vamos lá. História contemporânea. História contemporânea. A história contemporânea, então, ela vai iniciar com a Revolução Francesa. Então, vamos lá. Revolução Francesa. Inicia a história contemporânea. Revolução Francesa. Isso em 1789. 1789. Então nós temos o fechamento aqui desses períodos clássicos da história. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses períodos para termos uma visão abrangente desse processo. Qual que é a visão então abrangente desse processo? Nós temos a história antiga, então, porque é anterior, né, mais afastada, mais antiga, mais velha, mais afastada então no tempo e espaço. Então por isso que é mais antiga. Mas esse mais antigo, então, inicia com a invenção da escrita essa possibilidade de registro, de informação, que passa à posteridade, e aqui nós vamos ter uma série de informações que você já possui. Então, nós não vamos alertar, nós só vamos criar uma ignição, então, nessas memórias, para gerar, então, uma informação, uma visualização desse primeiro período aqui. Entender uma coisa importante. Essa visão, essas divisões clássicas aqui da história, é uma divisão construída pelo homem. Então não quer dizer que isso aqui aconteceu dessa maneira, fechado em quadros ou em divisões datadas. Não, isso aqui é só uma facilidade. Só para facilitar o estudo, o enquadramento do tempo e espaço de momentos históricos. Mas a história é um processo contínuo, cíclico e contínuo. Bom, mas vamos lá. História antiga. Então o que nós temos aqui na história antiga? Egito, Pérsia, Roma, enfim, uma série de civilizações, os hebreus, a Suméria, Mesopotâmia, enfim, uma série de civilizações que vai gerar então aquele caldeirão propulsor. Então na Suméria nós vamos ter a invenção da escrita. E isso é registrado em placas de tablet. Então, tabuletas de argila registradas que endureciam e marcavam, então, informações importantes que vai ficar para a posteridade. Daí a ideia do tablet, a tabuleta, ou seja, isso aqui é um tablet de argila que vai marcar informações. Nós temos hoje tablets, tabuletas eletrônicas. Bom, isso para dizer que há um processo contínuo de marcação de informação. Antes nós temos uma tabuleta de argila, nós temos uma tabuleta, um tablet hoje eletrônico. Só vai alterando os processos. Mas o regime de acesso e desenvolvimento dessa informação é praticamente o mesmo. Bom, mas vamos lá. Então nós temos aqui Egito, Pérsia, Roma. E aqui nós vamos ter o quê? Na passagem então, da história antiga para a história medieval, haja visto que medievo quer dizer o meio da história. Porque quando foi desenvolvido esse processo dessa contagem, dessa divisão histórica, nós tínhamos só até a história moderna. Então era como se aqui fosse o meio da história, um retrocesso da humanidade, que vai dar continuidade então, da história antiga, sobretudo na história moderna. Então aqui foi a Idade das Trevas, uma pausa, muito embora tenha toda a sua cultura, todo o seu desenvolvimento social, relações políticas, sociais, econômicas, tecnológicas, fundamentais aqui na história medieval. Mas a ideia do medievo, do meio, é justamente identificar um período de retrocesso, de pausa do processo civilizatório.
aqui do desenvolvimento da civilização na história antiga, que seria o quê? Seria justamente a habitação, o sedentarismo, a vivência do homem cívita, em cidades, da ideia de civilização. Bom, então o que nós vamos ter então aqui na história medieval, que começa em 476 depois de Cristo, quanto que é de Roma. Então nós vamos ter uma série de invasões bárbaras, né, no Império Romano. Em 476, Roma, que é a sede do Império, cai, e aí nós temos então o fim desse processo civilizatório da cidade, da Tívida. E aqui nós temos então o início desse período medieval. Aqui nós temos a era dos cavaleiros, dos castelos medievais, princesas, príncipes, enfim, Robin Hood. Nós temos então esse processo, toda essa cultura, toda essa montagem estética que vai ser gerada aqui no período medieval. Sobretudo uma ligação muito forte entre uma igreja, advindo aqui do final da idade da história antiga, e essa aliança entre essa nova classe, a nova classe, a nobreza, e a igreja, que vai gerar esse processo, então, dos feudos, dos senhores feudais, dos cavaleiros, dentro dessas três sociedades, essas três classes sociais, que seria o clero, a nobreza e os servos. Então, os nobres não trabalham, só guerreiam, por isso nós vamos ter uma série, então, de desenvolvimento de competições medievais, dos cavaleiros medievais, justamente para ocupar essa mão de obra que está ociosa, para treinar esses cavaleiros, esses senhores, esses nobres, que quer dizer nobres, nova classe social, sobretudo é uma mistura, então, desses resquícios aqui dessa sociedade romana, com esses bárbaros, que passam a tomar então esse poder. Então nós vamos ter esses torneios medievais para ocupar, enquanto não há guerras, mas é um período de completo conflito entre eles, entre a nobreza. Então os nobres só guerreiam, o clero, que é, sobretudo, então, essa rede eclésia da igreja, essa rede de administração, essa rede em que nós podemos encontrar os padres, papas, bispos, cardeais, enfim, que vai compor, então, essa chefia da igreja, essa administração da igreja, essa estrutura da igreja, toda ela é o clero. Então nós temos ela como segunda classe aqui. Então o clero é quem vai deter, sobretudo, o poder intelectual, a capacidade de escrita, a capacidade de leitura, e, sobretudo, é quem vai ministrar as missas, que são importantes centros de comunhão sociais. Bom, em que vai interligar essa sociedade. Bom, e também a administração dos reinos, que é muito feita pelo clero, por pessoas ligadas ao clero, que tem essa capacidade administrativa, intelectual, de contabilizar, de informar, de registrar, enfim. E nós temos os servos. Os servos são os que trabalham a terra dos senhores feudais. O feudo, então, é o núcleo da terra. E os servos é quem trabalha essa terra. Os servos é a maioria dessa sociedade. E nós temos essas três classes sociais. Dentro dessas três classes sociais, no medievo, nós vamos ter então toda essa montagem dos castelos, porque as pessoas fogem então das cidades, daí a lógica do medievo, o meio da história, fogem das cidades por causa das invasões bárbaras, e nós vamos ter um encastelamento, a necessidade então de proteção, de segurança no interior, e o encastelamento, primeiro em castelos de madeira, depois castelos de pedra, construções mais fortificadas, por causa desse aumento também do conflito entre esses senhores, entre essa nobreza, por posse, por capacidade de gerir esses recursos e sobreviver e gerar, então, a capacidade de gerar prole e, dessa maneira, capacidade de sustentar essa prole dentro do processo de evolução. Bom, temos então o medievo. Do medievo nós vamos para onde? Para a história moderna. O que seria então a história moderna? Se a antiga é mais anterior, é mais afastada do tempo e espaço, e o medievo, que é um meio, como se fosse um retrocesso, então, desse processo civilizatório, da síntese, da civilização, nós temos então um novo modo moderno, uma nova forma, um novo modo, então, dessa sociabilidade civilizatória. Então é como se tivesse uma conexão aqui, de sentido, que vai gerar novamente esse eixo que vai carrear esse processo histórico
Então, moderno, uma nova forma da civilização. Bom, então o que vai marcar então esse processo aqui da história moderna? A tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, em 1453, os turcos otomanos, né, da Turquia, da Ásia, a fronteira com a Europa, eles vão então tomar Constantinopla, que é uma cidade que vai fazer a fronteira, a ligação entre o Oriente e o Ocidente, a Europa, é um setor importante, chave nessa conexão, inclusive econômica, e a tomada então de Constantinopla pelos turcos vai gerar justamente essa finalização histórica desse processo civilizatório, mas que inicia um novo processo. E que seria isso? Porque se aqui nós temos a queda de Roma, e Roma é, na Península Itálica, no centro da Península Itálica, é o centro império total romano, né? E nós vamos ver que futuramente ali vai haver uma divisão. O Império Romano vai ter duas capitais. Então Roma, a capital do Império Romano do Ocidente, vai cair em 476. Mas ainda vai permanecer Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, como a capital do Império Romano do Oriente. Bom, dito isso, o que nós temos aí, então? Se aqui marca em 476 o período medieval, com a queda desse centro do Império do Ocidente, vai marcar justamente aqui o fim desse centro oriental, desse antigo Império Romano. Ou seja, ligado a esse processo da história antiga. E aí nós temos esse modo novo, essa nova forma, que é a história moderna. Então, em 1453, os turcos tomam, então, Constantinopla, o último bastião, então, dessa significação, desse símbolo, desse processo civilizatório. Nós temos, então, a marcação aqui dessa nova forma. Porque aqui já vai ocorrer uma mudança da passagem do medievo para a história moderna. Nós já vamos ter, então, aí uma retomada, um renascimento comercial, urbano, né, cultural, que vai gerar essa história moderna. Né? E mesmo a tomada de Constantinopla pelos turcos vai desencadear todo o processo de grandes navegações. A necessidade, então, aqui agora, de encontrar os caminhos para as ilhas. Porque se eles tomam Constantinopla em 1453, de uma certa forma, fecha-se as portas para o Oriente. E aí a necessidade fundamental do encontro desses caminhos para as Índias, e também vai gerar um encontro, né, do novo mundo, da América, e isso vai revolucionar o mundo inteiro, justamente na história moderna. Vai ter essa a primeira globalização aqui na história moderna. Não é isso? Onde se interliga o mundo inteiro agora sim, né, com a América, e aí nós temos uma grande, importante conexão econômica, cultural, científica, enfim, que vai desencadear as revoluções, que vai gerar a história moderna, ou melhor, que vai gerar o nosso tempo atual, né? Vai gerar essa sociedade atual, sociedade contemporânea, sim, mas a nossa sociedade altamente tecnológica. Esse processo que desencadeia, todos esses processos. Bom, dito isso, então, aqui nós temos o que? Aqui as grandes navegações, a retomada das cidades, o encontro da América, a evolução fundamental, a revolução sociais, o desenvolvimento das cidades, agora sim, uma retomada, e aqui sim, grandes cidades vão se desenvolvendo no Estado-nação, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, enfim. E aí nós temos a retomada das cidades e o desenvolvimento do Estado-nação, para o controle do comércio, o controle territorial, para o controle do comércio. E aí sim nós temos essas sociedades modernas baseadas em Estados nacionais, controlados, altamente significativos, que unificam, né, as pessoas dentro da cimento do território, que também é uma criação desse período, os Estados nacionais. E aí sim essas revoluções que vai gerar o nosso tempo atual. Bom, na passagem da história moderna para a história contemporânea, nós temos então uma alteração desses processos de classe que vai ser fundamental aqui para a nossa história atual. E que seria isso? Uma história contemporânea que nós temos. Nós vivemos até hoje essa história contemporânea. E por que isso? Porque história contemporânea significa contemplar. Nós contemplamos ainda os efeitos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa em 1789. Então, história moderna. 1453 vai até 1789, quando nós temos a grande Revolução Francesa, que vai desencadear, então, esse novo enquadramento histórico dessas divisões clássicas, que é o período que nós vemos até hoje. Ou seja, da
100 anos, 200 anos, nós podemos ver um outro período histórico. História tecnológica, história espacial, história estelar, enfim. Não sabemos, mas sabemos que estamos hoje na história contemporânea. História contemporânea, nós contemplamos então o efeito da Revolução Francesa. Revolução Francesa que vai fazer, sobretudo na França, a passagem, a alteração então do processo administrativos interclasses sociais. Se aqui, no processo da história medieval, nós vamos ter aquelas 3 classes sociais, né, com a tomada, sobretudo, de Roma, do controle daquela elite romana pelos bárbaros, pelos guerreiros bárbaros, nós vamos ter então aqui o quê? Nós teremos nessa passagem uma construção da história moderna desses servos que passam a desenvolver o comércio, sobretudo na história moderna, e ganham o quê? E ganham, sobretudo, poder econômico, poder cultural. Os servos que passam a se morar em burgos, esses burgos vai gerar então essa nova classe social que vai se inteirar, vai se empoderar, vai exigir então participação maior na sociedade. E é o que vai se efetivar com a Revolução Francesa. Então o que nós temos aqui na história moderna? Essa nova classe social, que os servos que saem então dos feudos vão começar a comercializar, a produzir artesanatos, ferreiros, oleiros, alfaiates, enfim, comercializam, vivem em burgos, daí seus nomes burgueses. E fundamental nisso que nós temos, por exemplo, o Hamburgo, que é uma cidade da região da Alemanha. Eles vão migrar para os Estados Unidos e lá vão desenvolver esse formato dessa carne, que vai dar o nome de Hamburgo, que vem de Hamburgo, desses imigrantes alemães. Ou seja, para nós identificarmos que essa burguesia é gerada por esse processo de renascimento dessas cidades, na conexão com a história antiga, na civilização. E isso nós temos uma marca de um fast food muito famoso. E o que é fundamental isso aí? Para nós identificarmos, sobretudo, o quê? Identificarmos esse poder dessa burguesia. Identificarmos com essa grande dimensão de sua função histórica, social. Os burgueses. Hambúrguer, burgueses, porco. Bom, nessa passagem, o que significa essa classe social empoderada agora, desenvolvida no comércio, enfim, e com o lucro desse comércio, acabou se desenvolvendo também enquanto cultura. Ou seja, é uma classe poderosa que passa a exigir o controle da sociedade. É isso que nós vamos ter com a Revolução Francesa. Onde nós vamos ter o quê? Essa classe, ela passa a exigir o controle social e político e militar. E com isso, nós temos o desenvolvimento dessa classe, e essa classe deseja agora ser uma classe dirigente. Quando ocorre a Revolução Francesa, nós temos a decapitação do rei, Luís XVI. Isso simboliza o quê? Um redirecionamento. Você tira uma cabeça para dar um outro direcionamento social. E é os burgueses que vão determinar esse processo revolucionário. Então aqui nós temos a perda do poder então, da burguesia, porque a Revolução Francesa vai influenciar o mundo inteiro, toda a Europa, inclusive o Brasil, quando nós temos a vinda da família real do Brasil, que vai desencadear todo o processo de independência. Enfim, e na França, a partir da França, essa revolução ela vai se espalhar, e até hoje nós vemos, sobretudo no mundo árabe, a partir de 2011, enfim. Mas o que é fundamental aqui? Entendermos que, a partir dessa Revolução Francesa, essa burguesia empoderada toma o poder e passa a exercer, então, agora, esse processo revolucionário de direção social. E essa direção social, a partir disso, é que vai desencadear futuramente os processos de revolução, tanto social, econômica, quanto as revoluções tecnológicas, a revolução industrial. Então, esse é o processo. O que é importante nós vermos aqui? É importante nós notarmos que dentro dessa cadeia geral da sociedade, nós podemos ter essa visão ampla da história. Quando identificarmos e estudarmos especificamente períodos, nós podemos estar conectados a esse processo. Bom, eu queria dizer então aos coordenadores do curso, enfim, que eu faço geralmente essa introdução, e a introdução que eu faço geralmente nas primeiras aulas é uma introdução que vai então a desde 13,5
8 milhões de anos atrás, com a formação do universo, e nós vamos passando pela formação do sistema solar. Vamos então para essas divisões clássicas. Primeiro a pré-história, as divisões clássicas da história estão chegando até os dias de hoje. Quando eu faço esse tipo de introdução, é sobretudo para facilitar o aprendizado. Por quê? Quando nós temos uma visão mais ampla do todo histórico, do tempo e espaço, nós vamos ter, então, estudando no tema específico de cada série, essa conexão, então, que facilita, né, não focar apenas no tema fechado, que não vai gerar um certo significado mais amplo. Quando nós temos uma divisão mais ampla ligada ao tema central, nós vamos ter, então, essa conexão de rede. Essa conexão de rede é que vai gerar, então, as cadeias cíclicas, simbólicas, que geram, então, sentidos. E interliga a teia, a malha neural, que vai gerar esse processo de conexão informativa. E no aluno, isso facilita muito, para ele tanto despertar interesse, quanto para ele manter conectado com o processo mais amplo da história. Bom, é isso. Aí, se for o caso, na aula eu for gravar, posteriormente eu possa fazer essa introdução mais ampla, mais completa. Bom, é isso aqui. Esse é o meu trabalho. Muito obrigado.